No deserto árido, uma tempestade se aproxima. O céu escurece, os ventos sopram forte e as nuvens se aglomeram. A natureza se agita. Pessoas em uma pequena aldeia buscam abrigo em suas casas humildes. Os rostos mostram preocupação enquanto olham para o horizonte. Uma mulher se ajoelha em oração pedindo proteção. Ela clama a Deus, reconhecendo sua força como refúgio em momentos de crise. Os relâmpagos iluminam o céu enquanto a tempestade começa a rugir. A aldeia tremula sob o poder da natureza enfurecida. Entre os trovões, a voz de um homem ecoa. Ele lembra a todos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, mesmo nas tempestades da vida. As pessoas, tocadas pelas palavras, começam a orar juntas, buscando consolo e força. A fé renasce em meio ao caos que a cerca. Enquanto as vozes se elevam em oração, o céu escurece, anunciando a tempestade que se aproxima, e a aldeia se enche de tensão. Os ventos começam a soprar forte, fazendo os ramos das árvores balançarem e levantando nuvens de poeira que obscurecem a visão. Crianças olham para os adultos com medo, enquanto os pais tentam tranquilizá-las, lembrando-as do poder de Deus em momentos difíceis. Um homem se levanta, com a voz firme, para encorajar todos: não devemos temer o que está por vir, Deus é nosso refúgio. As palavras do homem ecoam entre os presentes, reacendendo a esperança e unindo a fé da comunidade diante da adversidade. A mulher que estava orando se levanta, seus olhos brilhando enquanto ela declara: juntos, confiamos na proteção divina. Os raios de sol tentam penetrar as nuvens escuras, simbolizando a luta entre a luz e a escuridão, entre fé e medo. Um rugido distante de trovão ressoa, causando estremecimento, mas as vozes unidas dos fiéis se tornaram um canto de força. No barco ao largo, Jesus e seus discípulos percebem a tempestade se formando, um presságio de desafios iminentes. Os discípulos, apavorados, olham para Jesus, questionando-se se ele se importa com a situação crítica que enfrentam. Jesus, com serenidade, pergunta: por que sois tão medrosos? Acreditai que ainda há esperança em meio à tempestade. A cena se intensifica com os ventos uivantes e os discípulos ainda em dúvida, mas o chamado à fé ressoa nas profundezas dos corações. Os ventos uivam furiosamente, sacudindo o barco e causando medo nos discípulos, que lutam para manter a embarcação à tona. Enquanto isso, na popa, Jesus repousa tranquilamente, mesmo diante da tempestade que encobre o horizonte. Os discípulos, em desespero, olham para o mestre dormindo, suas vozes se elevam em oração e gritos por socorro. Um deles, Pedro, avança, com os olhos cheios de aflição, tocando o ombro de Jesus, clamando: Senhor, salva-nos. Despertando, Jesus abre os olhos e observa a tempestade com um olhar sereno, como se estivesse em total controle. Ele se levanta e, em voz firme, ordena ao vento e ao mar: acalma-te. O coração dos discípulos desfalece de incredulidade. Imediatamente, a tempestade cessa, o vento se aquieta e as águas tornam-se calmas como um espelho, surpreendendo os presentes. Os discípulos se entreolham, questionando quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. As dúvidas brotam em seus corações. Jesus, percebendo a incredulidade deles, pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Onde está a sua fé? Os discípulos, ainda tremendo, respondem: Senhor, temos medo por causa da tempestade. A verdade da fragilidade humana se faz presente. Com compaixão, Jesus lhes diz: não tema, eu estou com vocês. A fé que move montanhas pode acalmar condições adversas. A resposta de Jesus ressoa no coração daqueles homens, começando uma transformação interna em suas almas aflitas. Enquanto o barco navega para um porto seguro, os pensamentos dos discípulos fervilham o que mais poderiam aprender de seu mestre. Ao chegarem à terra firme, percebe-se que não são apenas homens frágeis, mas portadores de uma mensagem poderosa de fé. Jesus observa o horizonte, ciente do caminho que ainda teriam que trilhar juntos, situações e ensinamentos à frente. Um pequeno grupo de aldeões se aproxima, admirados pela história do que encontraram, dispostos a ouvir Jesus. Os homens anteriores aliados da tempestade agora se tornam pescadores de almas, visando a transformação do próximo. Com simplicidade e coragem, compartilham o que vivenciaram, suas vozes unindo-se para clarear o caminho de muitos. O ensinamento de Jesus ecoa entre pessoas comuns, fortalecendo a crença uns nos outros e na promessa divina. Entre risos e lágrimas, a vida renasce, novos laços são formados na fé e o poder do amor começa a se espalhar. Contam uns aos outros sobre os milagres, e assim, um novo movimento de fé começa a florescer em corações diferentes. Entre os discípulos, a certeza de que a tempestade não é o fim, mas o começo de uma jornada de fé profunda se solidifica. Assim, entre calmarias e tempestades, a confiança em Deus se torna uma âncora firme e inabalável nas adversidades. O chamado à fé se ecoa entre eles, cada um se tornando um farol para aqueles que ainda estão na escuridão da dúvida.
Os discípulos, ainda atônitos, olham para o mar sereno. A pressão do momento logo se torna uma transformação interna. Com olhares confusos, um dos pescadores sussurra: "Nunca vimos algo assim." Ele comanda as forças da natureza. Jesus, em pé no convés, observa a tranquilidade e a alegria em seus rostos. Ele fala sobre a verdadeira fé. Os discípulos, tomados por uma calma inexplicável, começam a entender a profundidade da sua mensagem. Um deles, emocionado, disse: "Ele pode acalmar a tempestade, pode nos salvar de qualquer mal." Jesus se aproxima e, com um gesto acolhedor, convida-os a se aproximar ainda mais da verdade divina. Os discípulos, um a um, se levantam e se reúnem ao redor de Jesus, ansiosos para aprender. Jesus fala com autoridade, reafirmando: "Acreditem e não temam, eu estou sempre presente em suas vidas." Entendendo a plenitude de suas palavras, um dos discípulos exclama: "Senhor, aumente a nossa fé." Jesus sorri, dizendo que até a menor fé pode mover montanhas, e seus corações se enchem de esperança. Com a fé renovada, eles decidem navegar juntos, promovendo paz e amor em seus corações. O barco prossegue e a promessa de Jesus ecoa em suas mentes: ele sempre os acompanhará. O barco segue em águas calmas, mas a dúvida paira entre os discípulos. Olham-se questionando o que tudo isso significa para eles. Jesus, com olhar sereno, dirige-se a eles e pergunta: "Por que vocês estão com tanto medo?" Suas palavras ressoam como um eco no coração dos presentes. Os discípulos, com corações agitados, respondem: "Senhor, somos pequenos diante de tamanha tempestade." A confiança vacila, mas Jesus permanece firme. Com compaixão, ele responde: "Ainda não têm fé." Seus olhos revelam a confiança que falta nos discípulos, um convite à transformação. O maestro levanta as mãos e uma brisa serena envolve o barco. Os discípulos sentem a presença divina, a tempestade em seus corações começando a se acalmar. Eles olham para Jesus e juntos respondem: "Senhor, confiamos em Ti." A tempestade externa se torna insignificante diante da fé que começa a brotar.